Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, chegando com aquele joinha para emanarmos energias positivas. Como estão todos vocês? Tudo joinha? Belezinha mesmo? Quero agradecer às pessoas que nos ouvem em todo o Brasil. Você que está no Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Quero agradecer também às pessoas que nos ouvem fora, né, em outros países. Você que está fora do Brasil, muito obrigado. Seja você muito bem-vindo. É um prazer falar para vocês também, é uma honra. E eu quero agradecer às pessoas que estão sempre nos ajudando e sempre nos apoiando. Muito obrigado pelas ajudas de vocês. E como é que estão todos vocês? Estão tudo jóia? Bom, meus amigos, hoje eu estou abrindo esse vídeo num bate-papo descontraído, num bate-papo tranquilo entre amigos, de pessoas de mentes abertas e não pessoas ignorantes, né? Pessoas onde conseguem enxergar um pouco mais além do horizonte. Eu coloquei um textozinho, né? Na qual até me referi, deixa eu ler aqui. Os magos negros estenderam os braços para o Brasil e o processo já começou. O povo é massa, pediu a própria desgraça e ela será atendida. O gado não percebe, pois pode puxar, pode puxar, pode fazer barulho aí à vontade. Que a Fabiana está vindo aqui ficar, a minha comentarista oficial está chegando aqui para trabalhar aqui junto de mim, né? Beijão para você. Beijo, pessoal. Ela estava sendo devagarzinho, se arrastando. Eu, não pode fazer barulho arrastar, não tem problema não. Tá ali fazendo. Cadê? Tem uma cabecinha pronta aí para mostrar? Tem não? A pessoa não tem não. Ainda não. Né? O povo pediu a própria desgraça e ela será atendida. O gado não percebe, pois não pode enxergar. Eu avisei. Quem viver, verá e terá lucidez no caminhar. Né? Tem muita gente que você faz uma frase dessa, o povo já começa a cagar nas calças, né? O pessoal já fica com medo, fica tenso, fica preocupado, né? Eu não sou de falar sobre políticas. Política é uma palhaçada. Na realidade, política é algo mesmo aqui nessa terceira dimensão, só para criar tumulto e criar o quê? Desavença entre as pessoas. Tanto que vocês veem que nos momentos de política aí o pessoal começa a brigar uns com os outros, amigos deixam de serem amigos, parentes brigam uns com os outros. Eu falei para vocês nas últimas eleições para não se envolverem na energia e no clima da política. Vocês se lembram disso? Eu fiz áudios, pessoal, não entra nessa vibe não toma parte, não toma bandeira de ninguém, não toma bandeira do partido, né, da esquerda e nem o da direita, fica na de vocês, faça igual eu e Fabiana, né? A gente nem vota. Aliás, a gente tem que ir lá no cartório eleitoral para a gente poder regularizar os nossos títulos. Porque, na realidade... E não me arrependo, tá? É uma grande perca de tempo, né? Vocês não sabem, mas eu já mexi com política. Desde adolescente, eu sempre trabalhava nas campanhas políticas de políticos aqui da cidade de Uberlândia. Então, cheguei mais ou menos aos meus 15, 16 anos, eu trabalhava como cabo eleitoral, né? Precisava do dinheiro. Aqui em casa, na casa dos meus pais, né? Extremamente faltando as coisas, dinheiro. E já falei sobre minha família, sobre os meus pais para todos vocês, né? Meu pai, chegou uma época que meu pai, o negócio dele era as amantes dele, e o bicho pegou em casa, então eu tinha que trabalhar para me suprir e ajudar a suprir meus irmãos. E o que acontece? Eu comecei a trabalhar como cabo eleitoral, trabalhei em inúmeras campanhas políticas, vereadores, deputados estaduais, deputados federais de Uberlândia. Chegou um momento na minha vida que eu até me filiei a um partido político. De tanto que eu trabalhava para político, fazia amizade para os políticos, assim, conversava, né? Sempre, Marcelo, não estou precisando disso, você pode me ajudar, você pode estar junto.
tinha alguns parentes meus que tinham muita, vou dizer, intimidade com políticos. Então, assim, chegou um certo momento que eu até me afiliei a partido político. E na época, também ali junto com religião, com igreja, então eu tava, como se diz, naquele momento bem, digamos, controlado, né? Religioso, e dos bravos, e extremo, e também ali mexendo com política, né? Defendendo causas políticas, defendendo bandeiras, partidos, defendendo ideologias, totalmente um gado manipulado, o gado humano mesmo, na configuração ideal e perfeita para os dominadores, né? Então você é um gado ali ideal, você religioso fanático, Deus em primeiro lugar sobre todo mundo, sobre todas as coisas, e defendendo e trabalhando para a política e me inscrito em partido político. Humano perfeito para os dominadores. Configuração mais do que perfeita, né? Só que foi passando-se o tempo, eu fui vendo qual é essa energia, porque a minha mediunidade ela é muito forte. E eu já falei para vocês que eu tentei me adequar vivendo, né, entre as pessoas e entre as coisas deste mundo. Porque eu queria ser normal, né? Eu seria mais ou menos uma pessoa com características especiais, diferentes, querendo ser normal como todo mundo. Então eu praticamente, entre aspas, meio que dava uma forçada na barra, né? Forçava a barra. Mas eu queria enganar a quem? A mim? Não tinha como, né? E eu fiquei vendo sobre tudo isso e chegou um certo momento na minha vida quando eu realmente abri os meus olhos, que foi descortinado na minha visão que realmente é esta realidade, que eu parei de lutar para ser da realidade, para viver configurado dentro da realidade, para permanecer dentro da realidade. Quando eu desisti, que eu cansei, que eu falei assim, não dá. Não dá, cansei. Simplesmente tudo se montou claramente na minha mente e eu pude perceber como eu não tinha visto aquilo antes. Devido ao quê? Devido, eu posso dizer para vocês, a minha dedicação em querer ser normal como todo mundo. Então eu não conseguia enxergar isso. E fui tocando minha vida. Abandonei, por exemplo, política, porque eu vi que, na realidade, os políticos não são nada mais, nada menos do que bonecos e marionetes de seres espirituais que eles não conseguem perceber. Seres esses que trabalham nos seus psicológicos, nas suas mentes, através das suas ganâncias, através das facilidades nas quais eles podem ter por estarem nesse meio, trabalham sobre suas vaidades e seus egos. Então era muito forte a manobra desses seres, esses vultos negros, manipulando políticos, e às vezes um único ser conseguia manipular um grupo de mais de 30 ou 40 políticos. Um único ser precisava só de a sua energia e vibração para controlar um grupo maior. Então eu comecei a ver isso mais claramente, porque quando eu estava eu estava naquele processo de querer ser normal como todo mundo, que eu via esses seres, né, nessas características, nesses aspectos, eu denominava como demônios, seres demoníacos, diabólicos, seres das sombras, que queriam o quê? Que queriam atrapalhar os humanos aqui. Eu tentei ser, de uma certa forma, normal, né? Entre aspas, para a característica da sociedade desta realidade. Então, eu observava e via como se fosse um grande espírito adversário, um espírito extremamente forte, né? Um espírito que poderia manipular muitos. Achava que era coisa do cramunhão, porque eu estava entrelaçado, religião e política. Mas, depois que descortinou, eu pude ir mais além, dar um passo mais além, um atrás do outro. E eu fui percebendo que os políticos em si, políticos não mandam nada.
políticos não mandam nada. Presidente das repúblicas dos mundos aí, dos países, são todos marionetes, bonequinhos, usados por esses seres sombrios, obscuros. Então, nenhum presidente, ninguém... Agora, se, por exemplo, um presidente da república for, por exemplo, uma pessoa de extrema religiosidade, se bem que a maioria dos políticos é tudo macumbeiro, tudo gosta do tambor, de fazer altos trabalhos de magia. E a maioria estão dentro da maçonaria. Então, a maioria desses políticos estão dentro da maçonaria. Uma sociedade secreta extremamente, eu vou dizer para vocês, vil é maldosa. Já falei um pouco sobre a maçonaria e vou fazer vídeos mais na frente, futuramente, muito mais detalhados sobre maçonaria, Rosa Cruz, são sociedades secretas. E o que acontece? Agora, se for... Vocês vão perceber os políticos, eles estão infiltrados em maçonaria, algumas religiões evangélicas e também ali no núcleo do catolicismo, porque a Igreja Católica é muito poderosa ainda. E a Igreja Católica ama uma política, porque na realidade as religiões são controladas, digamos, no mundo oculto, no mundo invisível, pelas as pessoas que estão aqui, de uma certa forma, vivendo. Eu já cansei de explicar sobre isso. Eu já falei tão detalhadamente isso em mais de 700 vídeos. Eu tenho trazido e explicado isso para todos vocês. Então, o político em si, o político, aquele que pede o seu voto, ele não faz porcaria nenhuma porque ele não tem poder e autonomia de nada. Então, na realidade, eles são todos controlados mentalmente dentro desses aspectos e características que eu citei para vocês. Como, por exemplo, vaidade, ego, ganância, ambição. São o quê? São pontos que esses seres trabalham nesses bonecos para manobrá-los. E são facilmente manobrados. Então, nós temos os grandes também chefes estadistas, que são os presidentes, que também são as marionetes extremamente hiper mega controlados. Você vai perceber que ali em si não está, de uma certa forma, o poder totalitário todo. Ele não se concentra nestes homens. Eu venho falando com vocês aos poucos, porque eu sei que o povo é fanático, o povo é neurótico, o povo é gado, mas é gado mesmo, aquele ignorantão, matuto. O brasileiro é muito cheio de arrogância, ego, vaidade, matutão ainda. Fanático religioso. Não existem fanáticos religiosos mais do que o povo brasileiro. Já falei isso em outros vídeos para vocês, ao longo desses mais de 700 vídeos. Tudo quanto é porcaria espiritual ou de adoração espiritual no Brasil vinga. Um grande exemplo, o kardecismo, que você não tem mais na França. Ele foi criado, inventado na França. E não existe mais na França. Você não acha um único médium na França para receber um passe. Porque isso foi disseminado, foi expurgado, retirado de lá. Mas o Brasil não. Tudo quanto é porcaria religiosa, que culto, que vá, vocês vão ver que o brasileiro está imergido nisso aí até o pescoço. Então, tudo quanto é porqueira de religiosidade, brasileiro abraça e ama. Brasileiro é fanático. Não é à toa que muitos brasileiros são otários de pagarem aí por orgonites, 500, 600, R$1.000, energizados por forças extraterrestres, ou seres de luzes, ou arcanjos, ou, né, comandos planetários. Fazem cursos. O brasileiro, ele sustenta muito esse comércio religioso em todas as faixas. Então, vocês vão ver, por exemplo, igrejas como a Universo do Sal, que vocês veem aí que, olha o poderio que eles chegam, essas igrejas que vendem fronhinha para você dormir, abençoada, vendem vassoura de Jesus para você varrer,
aí a sua casa por 200 conto. Pô, o cara deixa de comprar comida para casa para ter essa regalia com o seu Deus. Então, o brasileiro tem religiosidade, o brasileiro... Aonde tem fanatismo, aonde tudo quanto é porcaria, tudo quanto é porqueira de espiritualidade, religiosidade, vinga no Brasil. Se não dá certo num país, não dá certo no outro país, aqui vinga. Traz para o Brasil que o brasileiro abraça. O brasileiro adora uma porcaria. Mas o que eu estou falando para vocês? Bom, Então, eu já vim falando para vocês, voltando ao raciocínio, com calma, com paciência, sobre os magos negros. Eu fui para São Paulo, eu vi um imenso mago negro. Fiz algumas associações para vocês sobre o Tribunal de Justiça, sobre a igreja, a Catedral da Sé, sobre aquele aspecto meio gótico, sombrio, né? Que eu acho até bonito, é bonito. Arremete muito a algumas construções do plano astral. Já falei para vocês sobre a vestimenta de poder da justiça, não só do Brasil, como no mundo, né? Usa aquelas togas, né? Num tribunal de justiça, temos os juízes, temos ali onde vai ser trabalhado na sua totalidade, né? Ali no caso, já estão querendo me atrapalhar, ó. Passa, demônio, some. Então o pessoal coloca ali aquela capa preta, né? Aquilo, só falta puxar o capô assim, ó. Capuz, né? Capô não, capuz. Já se torna uma referência literal dos magos. Até falei para vocês brincando da peruca, né? Lembra das perucas, aquelas peruconas que faziam assim? Pois é, remetendo a um capuz disfarçado. Então eu venho trabalhando esses tipos de informações para vocês pegarem aos pouquinhos as coisas sobre os magos. Por quê? Os magos é quem controlam e redigem sobre política, sobre controle de poder nessa realidade. Porque os magos estão associados também com os seres, né, os alienígenas, que controlam, que são dominadores. Mas os magos, eles têm livre acesso na Terra original, vão lá falar com Baphomet, né, lá nos seres da dimensão do espelho, eles podem vir, eles vão lá entre os alienígenas, então eles andam mais facilmente. As sociedades secretas adoram cultuar os magos também, como muitas religiões espiritualistas. Então, eu tenho trabalhado isso para ver se eu consigo, de uma certa forma, montar, né, a mente de vocês, um raciocínio, sem vocês ficarem tomando religiosidade para si, tomando idealismo político para vocês, porque, na realidade, são as pessoas que vivem sobre idealismo político, não passam de gados. Gados, literalmente. É até vergonhoso uma pessoa que se diz estar se despertando, percebendo realidade, percebendo, muitos chamam de Matrix, né? Estou vendo a Matrix, estou percebendo que somos manipulados, acredito em seres que habitam fora da Terra, seres alienígenas que visitam a Terra, seres que conversam com mestres ascensionados e mestres daqui. É uma vergonha para essas pessoas, mas uma vergonha muito grande, que essas pessoas ainda têm um idealismo político, idealismo de partidário. Eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu defendo isso, eu defendo aquilo. É vergonhoso. Foi muito hilário, foi muito engraçado. Porque eu e a Fabiana, a gente debate muitas coisas que nós jamais poderíamos gravar, colocar em vídeo. Coisas de todos os assuntos, bem aprofundados, coisa que fica só entre nós. E uma coisa bem engraçada que eu comentei com a Fabiana, que na última política que aconteceu, eu até falei para a Fabiana, falei assim, Fabiana, é tão engraçado, tem gente que se diz serem contatados de seres alienígenas, que estão fazendo a maior campanha pro radical da direita. Temos os radicais da esquerda, da direita. Então, juntou contatado, vendedor de pedrinha, orgonite. Você viu
os contatados, pseudos contatados, falando de política, debatendo política, falando sobre política, né? Porque é isso, agora o Brasil tem esperança, temos não sei o que lá. Gente, quem mexe com seres de outras dimensões, alienígenas, política, isso aí, a pessoa já viu que é a maior fria, que você não tem nem que torcer favor nem contra, você tem que ser neutro, esquecer e viver na sua. Porque, na realidade, a origem, quem realmente são os políticos verdadeiros, os verdadeiros mandatários, controladores, estão do outro lado que ninguém vai perceber. E esses querem o sofrimento em todos os sentidos da existência dos que estão aqui. Dos que estão aqui. Vocês entenderam? Então, assim, eu fiquei falando para ela, pô, Fabiana, fulano cicrano, que se diz contatado, que faz projeções astrais violentas, tem uma lucidez do plano astral sensacional. A pessoa dizendo que virou cabo eleitoral, usou seu canal para ser cabo eleitoral. Você lembra de falar? Teve outro que já conversa, recebe o ET, vende a pedrinha, o orgonite alienígena, contatado, virou cabo eleitoral também. Cabo eleitoral. Os caras vê o ET, vê o alienígena, o ser de outro mundo, né? Os caras dizem que são contatados, que vão no astral e tem uma lucidez astral. Geralmente esses vão no astral, já me viu, já bateram em mim, já me espancaram lá no astral, viu, Fabiana? Já falaram isso aí. Esses, eles já me botaram para correr, esses já me viram chorando no astral, pedindo perdão, e dizer que me viu lá no astral dessa forma. Esse já me viu tudo desse jeito, né? E muitos caras virando cabo eleitoral roxo, defendendo política. E falando, fazendo campanha, usando seus canais. Eu sei que muitos de vocês assistem também. Eu sei que muitos de vocês adoram ver também. Isso eu sei. Aí eu ficava vendo assim, poxa, que mente aberta, que mente cósmica, que mente astral aberta, lúcida, né? Neguinho, com contatos. Será que o ET fala assim para ele assim, ó, o meu contatado, deixa eu te falar. Esse negócio de política, não fica queimando o seu canal, as suas mensagens, não. Vamos falar de uma coisa melhor? Vamos falar do universo, do cosmos? Vamos falar de... Vamos sair daqui? Porque você... Deixa eu te contar um segredo. Esse negócio de política não tem nem o bom, nem o mal, nem aquele que vai ajudar e aquele que vai piorar. Todos são controlados pela mesma fonte energética, pelos mesmos seres. Ó, segredo, viu? Segredo. Mas vamos focar aqui neste trabalho e vamos direcionar esse trabalho nessa direção. E você percebia aí, eu percebi, né, nessas horas que você vê muitos picaretas, né? Você vê os picaretas com força. Espiritualistas, seres que... Pessoas médiuns que conversavam com mestres ascensionados, comandos planetários, seres de luzes, arcanjos, seres muito evoluídos, os negros falando de política, gente. Como é que você vai falar de política se você trabalha numa esfera espiritual mais elevada? Cai da árvore, seu picareta! Seu comerciante mentiroso. Então, os negros gostam de fazer drama, né? Gostam de quebrar a unha do pé... Quebrar a unha do pé, já abre uma vaquinha online, pedindo dinheiro, né? Dá um espirro, peida, caga na calça e outra vaquinha online. Daí você já... Só por esse quesito você desmascara os muitos picaretas, espiritualistas, seres que trabalham com esferas elevadas, não se misturam com o que chamamos de energias políticas.
Os caras são ruins demais. São ruins demais. Mas olha só. Então vocês vão perceber que às vezes a marionete que às vezes você escolhe para governar você, você tem que ser o seu próprio governo de si, o governo de sua vida. A marionete, né, começa a não conseguir fazer nada. Porque a gente vê como são as artimanhas espirituais astrais. Porque não existe papai do céu, Deus, nem demônio. Existem os seres astrais. E o que acontece? Você consegue ter acesso a lugares e regiões e conversar com seres, e você vê quando alguém será feito de trouxa, que é o que está acontecendo. Independente de quem ganhasse, seria feito de trouxa nesse país. E muitos vão dizer, poxa, mas o meu presidente, ele não é o presidente, ele não preside sobre o meu país? Não. A marionete não tem poder para praticamente porcaria nenhuma. Só para uma coisinha aqui e outra ali. Quem manda são grupos. Grupos que vocês vão ver aí, grupos de números maiores de políticos que trabalham em lugares específicos na região política, onde esses, através de seus controles mentais por seres encapuzados espirituais astrais, comandam e coordenam através de votações o que será escolhido ou não, não para o povo, não para o bem do povo, mas para o sofrimento do povo em si. Porque tem que, aqui funciona a base do caos e do sofrimento. Então, estes grupos, vocês não concordam que 2 é mais forte que 1? Vocês não concordam que 5 é mais forte que 1? Vocês não concordam que 200 é mais forte que 1, ou que 300 é mais forte que 1. Então, vocês vão ver células operacionais, cada célula sendo de responsabilidade de um mago. Nós temos um mago que controla 1. Nós temos um mago que controla um número específico num escalão menor. E nós temos um outro mago que controla um outro escalão menor. Esses trabalham desta forma. São meio que... Poderíamos chamar de... Quem cuida do zoológico dos animais é o quê? Cuidadores, né? Cuidadores de cada banda, né? O que todos acham que manda é o que não manda. É o que não manda. É os tratadores. E temos aqueles que literalmente se vestem com o manto sagrado. Ó, sagrado, hein? Dos magos. Quem se veste para trabalhar, para impor a sua soberania, a sua força, aqueles que se colocam no patamar como os maiores aqui, que se colocam, se vestem literalmente com o manto, a capa negra dos magos. Hã? Quem é que veste o manto sagrado dos magos? Para poder trabalhar naquele momento, porque aquele manto é um simbolismo, ele retrata uma referência de respeito àqueles pelas quais eles o quê? Eles representam, mesmo sem saberem, inconscientemente, eles representam. Vocês sabem. E muitas pessoas vão dizer, poxa, mas aquele pela qual nós escolhemos para ser o nosso representante, nós saímos nas ruas, nós brigamos. Eu briguei com meu pai, eu amaldiçoei minha mãe por causa. Eu briguei no trabalho, eu briguei com meu chefe, que eu fui até mandado embora, fui despedido. Eu briguei com a minha mulher, e
e nosso casamento ficou abalado por mais de 50 dias. Aí eu digo para vocês... Hã? Esse não manda bosta nenhuma. Quem manda são os representantes diretos dos magos. Eu não vou citar nome, 3 letrinhas, né? 3 letrinhas. Mas quem for esperto saberá. Então você vai ver que aquele boboca, cara de sonso, que olha como os magos agem e como eles começam a destruir. Eles levantam e destroem. Há um ano atrás o povo estava intervenção já. Intervenção militar já. Militares no poder. Intervenção. O gado pedindo a sua desgraça para ser destruído. Intervenção já. Beleza. Os magos armaram o circo para todo mundo. Ah, é? Não, peraí. Não. Aqui a gente movimenta as peças no astral. A gente vai trabalhar tudo para vocês, queridos. Mas saibam que quem manda somos nós. Somos nós quem mandamos. Ou seja, né, foi dado ao povo, né, todo o militarismo que ele quer. Elegeram um homem de princípios militares que chamou um punhado de ministros militares também. E um vice-militar também, com o título mais alto da patente militar, que podemos ver nos batalhões, um general. E eis que o general, agora que vocês vão ver quem manda. Já se passaram um certo tempo. O Brasil não está reagindo. O Brasil não está reagindo. Vocês sabem disso. O Brasil não está reagindo. Vocês estão vendo intrigas entre aqueles que as pessoas acreditavam que realmente estaria o poder e que seria o Salvador, né? Que muitos estavam, de uma certa forma, dentro das suas mentalidades religiosas. Eis que o fulano deu até o sangue pelo Brasil. Muito parecido com um fanatismo religioso, como, por exemplo, o Cristo bíblico, que deu sangue pela humanidade. Isso não aconteceu. Eu já falei, estou cansado de falar em mais de 700 vídeos. Então vocês viram um grupo, uma massa religiosa, né? Religiosa, que vocês perceberam que associaram o eleito até mesmo como uma referência longínqua àquele que é o salvador da humanidade dentro do cristianismo, da religião. Para você ver até onde vai o fanatismo religioso do brasileiro, Fabiana. O brasileiro é tão fanático religioso, mas o brasileiro tem uma tendência ao fanatismo religioso tão gigantesca que associaram o homem como se fosse paralelamente uma associação ali como Cristo. O Cristo do Brasil. E eis que ele deu o sangue pelos brasileiros para estar lá, para nos ajudar. Complicado, né? Brasileiros. Para vocês verem o que são brasileiros. Algumas pessoas já perceberam que eu já falei muito sobre Estados Unidos. Estados Unidos, eu acho que se eu fosse para tirar um visto nos Estados Unidos, o meu nome não seria aprovado nunca na minha vida, porque o que eu já preguei o pau nos Estados Unidos, eu exalto, dizendo que é o país mais poderoso deste mundo holográfico. Os Illuminatis, os mandatários, os que chamam de cabala, os administradores, o governo oculto tem sede nos Estados Unidos, com ramificações na Europa e uma ramificação inexistente na Ásia. Mas eles estão nos Estados Unidos da América.
Os Estados Unidos é lotado de cidades intraterrenas de reptilianos. Os Estados Unidos. Se você acha que os reptilianos estão em sua massa na Inglaterra, como a realeza europeia, muitos dizem, nos Estados Unidos é onde se encontram a supremacia das cidades intraterrenas reptilianas. Os Estados Unidos é que gostam de querer meter e controlar todo o mundo. Todo o mundo. E vocês veem aquele que vocês escolheram como o salvador do Brasil, que deu o sangue para o Brasil, prestando continência a um país extremamente... Eu vou dizer para vocês, os Estados Unidos é o mal do mundo. É o país mais poderoso, mais rico, o país extremamente soberano, que quer mandar até em todo mundo. E vocês vocês percebem que aquela pessoa é uma pessoa, um coitado, que, de uma certa forma, fazendo reverência ao país mais controlador e manipulador do mundo. Levando os brasileiros a um estado de humilhação, aonde é se retirado, de uma certa forma, dos americanos qualquer exigência para entrar em nosso país. É aquele negócio, eu critico as fronteiras serem abertas, eu critico, o Brasil abriram as fronteiras para que todos venham aqui e façam a festa. Eu vou impedir isso, eu não vou deixar com que isso aconteça. Aí depois o que acontece? Eu vou lá nos Estados Unidos e digo, o Brasil é de vocês, entrem e fiquem à vontade. E os Estados Unidos dizem, nós não queremos vocês aí. Tenta ir para os Estados Unidos, tentem tirar um visto para ir para os Estados Unidos para vocês verem o quão eles não querem ninguém do Brasil lá. Então vocês vão perceber o quão realmente uma marionete, um boneco foi usado, tão aclamado pelos brasileiros, sendo que comparado a um salvador. E vocês vão perceber que o Brasil não anda. E se vocês pudessem imaginar o que aquele grupinho que se veste literalmente com o manto sagrado dos magos negros, o que eles estão fazendo, o que eles estão atuando nas sombras, o que realmente eles estão preparando, vocês ficariam assustados com o que eles estão agindo e fazendo. E vocês podem perceber que aquele que foi escolhido para ser o representante, o líder supremo máximo da nação, não tem poder para mover e modificar nada. Depende dos seus decretos e pedidos, depende de aprovações, votações de outros grupos maior. Como eu disse para vocês, um não é maior do que não é mais forte do que uma coletividade. Aqueles que se vestem literalmente com o manto sagrado mago simplesmente agem com todo o poder, pois o poder em si de uma nação como o Brasil está colocado nas mãos deles. Dá para você desenhar de uma certa forma o que eu estou querendo falar, não tão abertamente, porque isso não é uma coisa que você vai falando abertamente e não vai ser punido. Mas vocês conseguem entender que quem dita as regras no mundo, na esfera política desta realidade são os magos? A concentração de poder está nas mãos deles. Os extraterrestres controlam mais a parte religiosa, Jeová, Adonai, Buda, Krishna. Essa parte religiosa de adoração, de louvor, de entrega, de servir, de seguir um dogma, essa parte religiosa
religiosa em todos os âmbitos espirituais existentes nessa realidade, quem controla todo esse trabalho mental, porque isso é um trabalho baseado em que nós estamos conversando hoje, Fabiana? Lavagem cerebral. Quem controla mentalmente tudo isso são os alienígenas. Como eu fiz o vídeo lá sobre a Lua, aquele imenso galpão dentro da Lua. Vocês se lembram dos seus maiores lá estarem infectados, a religiosidade no plano astral, levando já para um outro mundo, uma outra realidade? Então vocês vão ver que no âmbito da adoração, do louvor, da entrega, seja na esfera catolicismo, protestantismo, budismo, o islamismo, o judaísmo, sobre o hinduísmo, sobre tudo que você puder imaginar que vem adorar, esoterismo, espiritismo, umbandismo, espiritualismo, né? Mestres ascensionados, chama violeta, comando planetário, toda essa gama é controlada por seres alienígenas, através do poder e o controle mental. O controle mental. Então, você percebeu hoje que a parte mental é de controle dos alienígenas. Eu lembrei do Enéas. Lembra do Enéas, Fabiana? Lembro. Meu nome é Enéas! O Enéas falava que quem controlava os governos eram seres alienígenas. Tem esse vídeo, caça esse vídeo aí para vocês verem na internet aí. O Enéas, né? O pessoal chamava Enéas de doido, né? O Enéas era maluco, o Enéas era pirado, que era debochado, ridicularizado. Lembram do Enéas, aquele barbudo com óculos? Pois é, o Enéas, ele era corajoso, porque nos programas, ele falava abertamente nos programas onde ele fosse. E quantas vezes ele citou, onde ele falava assim, que quem controla os governos na Terra são seres alienígenas. Pesquisa aí que você vai achar vários vídeos do Enéas falando sobre essas coisas. Então, isso aqui é controlado pelos seres alienígenas. Para vocês perceberem o que eu quero falar. Então, a parte de adoração, a parte de lavagem cerebral, a religiosidade é uma imensa de uma lavagem cerebral alienígena. Controle através da sua mente. São seres alienígenas. Agora, o poder, a administração de regras, leis, justiça em todo o mundo, desde o começo do mundo, quem controla isso é a cargo de quem? Dos magos negros. Então, poder, justiça, administração. Então, essa parte, digamos, tirando a parte religiosa, né? Digamos, a parte administrativa é controlada pelos magos encapuzados. Então, onde vocês vão perceber que aonde realmente se concentra o poder, que não são nas mãos dos presidentes, os poderes não estão nas mãos dos presidentes, nunca tiveram. Todos os presidentes são marionetes. Todos são marionetes. Todos, não salva um. São marionetes. Alguns conscientes e outros inconscientes. Os conscientes conversam diretamente com o governo oculto, bem alienígenas, sabem quem são os alienígenas, quem controla tudo isso aqui. Esses são os gigantescos. Esses são os... Eu ia falar uma palavra, mas deixa para lá que não é muito legal, não. Mas esses são realmente os bonzão, os arrochados. Né? Vamos usar essa palavra, arrochado. Esses são os arrochados. Angela Merkel, lá da Alemanha, os primeiros ministros britânicos, né? O primeiro-ministro, ou se for uma mulher, a primeira-ministra. Acho que hoje em dia a primeira-ministra é uma mulher, né? Por exemplo, a realeza europeia, toda a realeza europeia são híbridos
alienígenas reptilianos, eu já falei isso para vocês. Toda a realeza europeia, todos são reptilianos, híbridos reptilianos. Então, tirando a realeza, colocando os ministros da parte política lá, os europeus, os dos Estados Unidos, esses já sabem diretamente quem são os dominadores. Quem são os dominadores? Por exemplo, né, sabe quem é eles já conversam com os governos ocultos, com seres alienígenas. Agora, países mais, digamos, que muitos vão chamar aí de mais fracos, mais pobres, os seus líderes já são inconscientes. Já são trabalhados de forma mental inconscientes. E sobre muita, o quê? Sobre muita influência dos grandões, que conversam diretamente com seres extraterrestres. Eu lembrei, né? Tinha aquele maluco lá da Venezuela, Hugo Chávez, que cara era doido, mas ele odiava o tal de George Bush. O homem que odiava o tal de George Bush, aquele homem lá que conversava com os próprios alienígenas. E o que aconteceu, né? O George Bush... Eu acho que quando o Hugo Chávez morreu, a Venezuela estava botando culpa nos Estados Unidos, que eles fizeram alguma coisa que o homem lá deu câncer e morreu. Acho que foi isso mesmo. O pessoal estava falando... Isso foi coisa secreta dos Estados Unidos. As loucuras, as coisas que acontecem neste mundo. Ou os mistérios desta realidade, hein? Mas para vocês compreenderem. Então vocês vão perceber o quê? Que às vezes vocês são feitos de palhaços e bobos, e é onde o Marcelão, que não quer o mal de vocês de forma nenhuma, falo para vocês, pessoal, não envolva com política, não fica tomando caos de um, caos do outro. Esse povo é tudo manipulado, é tudo controlado, é um povo tudo manipulado e controlado através dos seus egos, muito vaidosos, cheio de arrogâncias, falso moralismo. Esse pessoal, eles são extremamente controlados mentalmente, são cavalos de seres espirituais, são montados. Não vai ofender seu amigo, não vai ofender sua mãe, não vai brigar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Não entra nessa energia, que essa energia é a energia que alimenta muitas máquinas sugadoras de ectoplasma, porque o estado de raiva, o estado de ira, o estado de mágoa, esse estado ele libera muita energia ectoplasma e eles puxam isso. Então eu sempre falo para vocês, tudo que eu falo para vocês tem um fundamento espiritual, tudo tem um fundamento astral para vocês. Então quando eu falo isso daí, que eu dou esse recado, e olha, eu vou falar para vocês, na época da política, o que teve de gente que eu tive que... Uns eu bloqueei, outros eu desfiz amizade e coloquei como spam para não me mandar mais. Pessoas que quando eu dava dica, alguns malucos vinham falar, porque você é contra fulano, você é a favor de cicrano, você é isso, você é aquilo. Dá vontade de falar assim, ô anta, ou desprovido de massa cerebral, será que você não entende que eu estou falando que tudo é uma bosta só, dentro de um vaso só, numa privada só? Se você mete a mão em cá, você vai estar pegando em merda. Se você põe a mão no outro, você vai estar pegando em merda. Será que o desprovido ou desprovida de massa encefálica, você não entende o que eu estou querendo te dizer? Ignorância em pessoa personificada. Eu tive que tirar muitas pessoas, porque as pessoas não entendem. Porque uns, eu vou dizer para vocês, que vergonha. Ah, eu vou voltar para o meu planeta. Eu vou voltar para a minha civilização cósmica. E você olha no perfil do Facebook, por exemplo, da pessoa, tá ali fulano da bandeira vermelha, o outro da bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira... É por isso que eu digo que poucos voltarão para casa. E eu vou dizer para vocês, se preparem para serem desfragmentados ou desfeitos. Porque as pessoas caçam suas próprias destruições. Então eu faço um trabalho de ajuda.
Eu faço um trabalho para ajudar a você. É por isso que eu digo que a jornada é solitária. É por isso que é você e você. É você na sua jornada com você. Porque eu já consegui ver, e eu vou dizer para vocês, viu? Sejam mais seletivos na hora de você acompanhar aquele. Ah, fulano disse também que ele é contatado extraterrestre. Ah, teve um, Fabiano. Teve um que já me bateu no astral, sabe? Dizer que me deu um pau no astral, Fabiano. Que eu cheguei a sentar no chão, chorar e pedir ajuda para ele. Ele me bateu, ele é Thundercats. Ele é Thundercats. Tá na merda. Tá na merda. Mas pensa na merda da merda. Tá na merda. É, porque eu vou embora do Brasil. Quero ficar aqui mais não, porque eu tinha esperança no do Bolsonaro. E eu já vi que isso é uma coisa que vem muito acima dele. É um projeto obscuro. Eu já não vejo que eu não acredito mais, não. Eu fiz campanha, mas agora eu vi o que realmente está por trás. Ele é só uma marionete. Ganhando. Sei. Aham. Sei. Então, onde eu digo para vocês, neste vídeo, eu espero ter sido claro para vocês e mostrar para vocês quem realmente manda e aonde está a concentração real de poder. Porque vejam, você, povo, você, cidadão, você não tem poder de escolher nada nessa dimensão. Você não tem poder de decidir quem vai governar nessa dimensão. Povo não tem poder. Eu digo uma coisa, vocês são apenas marionetes, são apenas gado, enganados, fantasiados que acham, que acreditam que tem algum poder aqui. E você não sabe nem quem você é e de onde você veio, e muitos de vocês cagam de medo de morrerem, porque não sabem o que virá depois, não é? Porque vocês não têm poder e autonomia nenhuma. Isso é para vocês aprenderem a fazer um jogo de realidade. Prepara que vai virar. Daqui uns tempos, vocês vão ver a bagunça mais ainda que esse país se encontrará. Vocês vão ver a partir de agora, com essa explicação que eu dei para vocês, para ajudá-los. Porque eu sei que vocês são inteligentes e são capazes. Só tem que deixarem de serem teimosos. Vocês vão perceber quem realmente manda, quem realmente tem o poder, e aqueles que mandam e têm o poder não são eleitos pelo povo. Engraçado isso, né? Quem realmente tem poder nas mãos, a autoridade máxima, suprema, não é eleito pelo povo. Não é o povo que vota para colocar. Eles são indicados por aqueles que mentalmente estão sendo controlados e direcionam os chamados e eleitos. Os realmente chamados e eleitos daqueles que têm a soberania, o poder e a justiça em todo mundo, que controlam tudo isso. E vocês vão ver que aqui na dimensão tem setores, né? Ela é setorizada. Tem o setor religioso, do dogma, da oração, do louvor, da entrega espiritual, é setorizado pelos alienígenas. O setor de regras, leis, justiça, que manda controles políticos, governos, ele é o quê? Controlado por magos negros. Mas todos estão dentro de uma mesma aliança. Aliança essa de aprisionar seres cósmicos, fragmentos de eu superiores extremamente avançados e evoluídos aqui neste planeta. E esses são vocês. É totalmente o que eu posso dizer para vocês.
Uma nova visão. E muito virá ainda. Preparem-se. Aqui no cantinho, os que vestem o manto sagrado dos magos estão mandando, só tomando água de coco e mandando quietinho, ninguém incomodando. Aquele que está no topo da pirâmide está uma bagunça. Tá um mico, tá uma bagunça. Vocês olham e falam assim, Records. O aliado virando contra o outro. Um virando contra o outro. Um buscando o que o outro tem. A vaidade, o ego e o poder, hein? A vaidade, o ego, o poder. A cobiça do poder que está em outras mãos, ou dada fantasiosamente em outras mãos. E do outro lado, o bando, o setor, que é o quê? De grupos em escala maior, controlados por magos, que, como eu disse, são zeladores. Zelam por um grupo, outro grupo, e vocês montam uma pirâmide aí, e vocês vão ver que o poder está meio que direcionado, não ali no topo, mas num cantinho, quietinho, e dando as ordens, e mandando, e você é quem leva na cabeça. Enquanto você olha para cá, é aqui que está o poder, é aqui que está sendo direcionado o poder. Aqui é apenas um grande circo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer falar com todos vocês. Eu falo essas coisas para vocês abrirem suas mentes. Porque realmente eu quero que vocês vão embora dessa terra. Eu quero de coração. Eu não quero ver amigos que eu nunca vi, nem sei quem são, que são a maioria do trabalho, mas eu sei que são meus amigos, sendo o quê? Virando pó os seus eus maiores. Eu vou dizer para vocês, isso vai acontecer. Então, para você realmente ir embora da Terra e ter uma chance de ir embora da Terra, você tem que desapegar. Desapegar de tudo. E até mesmo da sua boa e velha política. Acorde enquanto é tempo. Mostrei para vocês aquilo que eu vejo no astral, a distribuição de poder e coordenação do mundo invisível que a maioria das pessoas não vê. Mas como eu sou fofoqueiro astral, eu vou e volto e conto para vocês o que eu vejo lá, tá bom? Muita paz e muita luz a todos vocês, sigam suas vidas, meditações. Um lembrete. Muitas pessoas, Marcelo, eu estou sendo atacado, eu estou com mal-estar, eu estou com energia assim, eu estou com energia assada. Fabiana, aqui em casa nós é atacado? Nossa, constantemente. Aqui tem energia ruim, Fabiana? Ruim. Mal-estar? Ruim. Dor de cabeça? Todo dia. Tomar remédio passa as dores de cabeça? Não. Barulhos, cachorro, isso aqui, ali, trem estourando. Ontem estourou umas lâmpadas aqui, não foi? Foi. Não foi? Foi, exatamente. Não tem. Ai, Marcelo, o que eu tenho que fazer? Gente, não tô careca, tô ficando careca. Olha o tamanhozão da minha testa de amolar machado. Eu já falei para vocês, pessoal. A esfera de luz vai me ajudar. Não é só a esfera de luz, não. Eu já passei quantas meditações para vocês? Umas 3 ou 4. Tem a meditação da lata do lixo, que eu apelidei assim. Tem o procedimento de limpeza da sua casa. Lembra lá que eu fiz no cômodo, que o bicho pegou lá? Tem aquele procedimento de limpeza. Tem o banho de água e sal grosso, mas não é só do pescoço para baixo, não, que eu já expliquei que é esse 171 do pescoço para baixo. É da cabeça para baixo tudo, viu? Eu já expliquei, tá? Tem vídeos. Mentalização de cores com a água. Eu já expliquei sobre isso para vocês. Limpar a sua casa, fazer o processo de energização. Tem vídeos, né? Então, assim, pessoal, falta de procedimentos vocês não têm. E é a mesma coisa que a gente faz aqui em casa, não é, Fabiana? É a mesma coisa. Então, porque tem gente que me manda 50 e-mails, como se eu fosse o pai de santo particular, o mestre particular. Não, pessoal.
É porque vocês não prestam atenção. Não prestam atenção. Vocês têm que prestar atenção no que eu falo. Nos canais está lotado de meditações, trabalhos energéticos, banhos em vocês. E a vida é essa. Não pensa que você não vai ter um dia que você vai ficar sussa de boa, não. Que o pau quebra em cima de nós é todo dia. Era assim, sempre foi. Desde que nós nascemos, essa é a dimensão da dor, do sofrimento, da angústia, da ansiedade. Nós estamos aqui justamente para sofrermos. Mas você pode amenizar isso através desses atos e condutas que eu falei para vocês. Então, nunca pense que a sua vida será um mar de rosas. Por que não? Porque nunca foi, desde que você nasceu. Então, mas quando você sentir a pressão apertar, faça esses procedimentos. Ah, Marcelo, o que eu faço? Eu já falei, estou cansado de falar, vou ter que pedir de novo. Faça assim, 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 tá nos canais, inúmeros procedimentos. Faz aí o que melhorar, melhorou, tá bom? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Deixa seu joinha no vídeo e pensa no que eu falei. Pensa no que eu falei. Aprenda a enxergar essa realidade, tá certo? Um beijão para todos vocês, muito obrigado. Vou ficando por aqui, eu e a minha Fábio Lindona. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.